Olá, senhores, olá, senhoritas, espero que estejam todos bem. Nós vamos começar uma aula hoje falando a respeito de teoria literária. Na verdade, a teoria literária é bem abrangente, eu separei alguns recortes aqui do que a gente vai precisar bastante assim nas nossas aulas, tá? Não é só isso, tem bastante coisa a mais, mas eu separei aqui algumas coisas que a gente vai usar daqui para frente. Bom, a teoria literária é uma parte da literatura que nos ajuda a analisar os poemas, as obras literárias, né? E a observar a qualidade dessas obras, os recursos estilísticos que são usados dentro dessas obras. Tá? Então, ela nos ajuda a iniciar uma caminhada no meio literário. Bom, a primeira coisa de que a gente vai falar é a diferença entre poema e poesia. O que acontece, pessoal? Às vezes, uma pessoa pergunta, professora, qual é a diferença entre poema e poesia? A diferença, pessoal, em linhas gerais, é que poema é qualquer coisa escrita em verso. Agora, poesia é o sentimento poético, é aquele sentimento que permeia o texto, que pode ser uma poesia, mas também pode ser uma música, pode ser uma pintura, enfim. Esse sentimento, né, que a gente tem quando ouve um poema, quando ouve uma música, às vezes chega até a chorar, é o que a gente chama de poesia. Então, eu costumo brincar que tem muita porcaria rimada, né? Mas nem tudo que é rimado é poesia. Então, nem tudo tem essa qualidade literária e causa na gente esse sentimento de identificação, né? Que é tão importante para tocar as nossas emoções. Bem, pensando nisso, o nosso amigo Carlos Drummond escreveu um poema chamado Poesia, em que ele diz: gastei 1 hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Então, nesse poema chamado Poesia, ele explica exatamente isso, né? Às vezes, a gente quer dizer alguma coisa, mas não consegue. A gente fica ali um tempão pensando em como dizer, como explicar aquele sentimento, mas a gente não consegue. A pena, a caneta não quer escrever, não sai. Mas, independente disso, a poesia do momento, esse sentimento, está dentro de nós, às vezes inquieto e vivo, não quer sair. Mas ele saindo ou não, a sensação existe. E a poesia do momento inunda a nossa vida inteira. Então, eu acho que Drummond descreveu muito bem, através desse poema, o que é poesia. Aqui, depois dessa inspiração tão grande, nós vemos algumas características, né, da poesia. Geralmente, as poesias são compostas por versos e estrofes. O verso é cada uma das linhas do poema. Então, cada linha de um poema é um verso. Agora, esses versos muitas vezes vêm agrupados em conjuntinhos, né? Então, cada conjunto de versos recebe o nome de estrofe. Então, se nós observarmos aqui abaixo, né, um poema muito bonito do Álvares de Azevedo: pálida luz da lâmpada sombria, sobre o leito de flores reclinada, como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era virgem do mar, na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Então aqui nós temos 2 estrofes compostas por 4 versos cada uma, tá? Ah, professora, faz diferença o tamanho da estrofe? Faz sim. Por quê?
Há poemas que exigem determinados tipos de estrofe, a gente vai ver mais pra frente, né? E além disso, dependendo da quantidade de versos por estrofe, ela vai receber um nome diferente, que é o que a gente vê aqui a seguir, olha só. Dependendo do número de versos, ela tem um nome. Se for um verso só, monóstico. 2 versos, dístico, né? Não são muito comuns, tá? Mas é possível fazer poesias muito bonitas com versos, com estrofes bem pequenas, né? O Leminski tem alguns dísticos muito bonitos. Os tercetos já são muito mais usados, né? Olavo Bilac escreveu tercetos, é uma estrofe mais clássica, né? E os quartetos, então, ou quadras, né? São as mais populares, as mais comuns que a gente vê na literatura são as quadras ou quartetos, são as estrofes de 4 versos. De 5 versos vai se chamar quintilha, 6 versos setilha, 7 versos setilha, 8 versos oitava, 9 versos vai ser a nona e 10 versos vai ser a 10ª. Ah, professora, pode ter mais de 10 versos? Pode, especialmente agora, na modernidade, nós temos uma regra, né? Só que quando a gente tem mais de 10 versos, a gente chama de estrofe irregular, ok? Então, esses são os nomes das estrofes. Isso é importante, pessoal, porque às vezes a gente está resolvendo um exercício de vestibular do Enem e pede para você, por exemplo, analise a segunda quintilha do texto. Não é muito comum, tá? Mas se pedirem para você analisar a segunda quintilha do poema, você tem que saber que é a segunda estrofe que tem 5 versos. Ou o soneto é um poema que tem 2 quartetos e 2 tercetos. Então, se disserem para você, observe o segundo terceto do poema, você tem que saber o que é um terceto. Então, não é regra, mas é interessante saber, pelo menos os nomes das principais, das mais usadas, né? Quadra, quarteto, terceto são importantes. Oitava, também bastante usada, dependendo do período literário que a gente está estudando. Certo? Bem, há alguns poemas, como nós estávamos comentando, que tem uma forma fixa. Então, sempre aquele tipo de poema vai ter a mesma estrutura. Dentre os poemas de forma fixa, o mais conhecido, o mais popular desde o início da literatura é o soneto, tá? O soneto, chamado de soneto italiano, é composto por 2 quartetos ou 2 quadras e 2 tercetos. Aí, a forma de rima no soneto pode variar, tá? Mas a estrutura de 2 quartetos e 2 tercetos é sempre a mesma. Aí, nós temos também algumas outras formas poéticas. Por exemplo, a balada, que geralmente é composta por 3 oitavas e 1 quarteto, né? 3 estrofes de 8 versos e 1 de 4. Ou 3 oitavas e uma quintilha, né? 3 de 8 e 1 de 5. Aí, o vilancete era muito comum no período do humanismo e um pouco depois, no início do classicismo, ainda se usava bastante o vilancete, que é composto de um mote. O mote, geralmente, é o motivo para se ter feito aquele poema. São 2 ou 3 versinhos de um outro poema, de uma outra pessoa, de um outro autor, que é usado como inspiração para aquele texto, para aquele vilancete. Então, eu uso um dístico ou um terceto de outra pessoa, mostrando que foi ele que deu inspiração para as minhas voltas. As voltas são a parte do poema feito, né, pelo autor, desenvolvido, né? Então, as voltas seriam mais ou menos o desenvolvimento do poema, né? E essas voltas geralmente são feitas em redondilha maior, que é o que a gente chama de medida velha, que era muito comum no período do humanismo.
Aí, a cestilha, cestina aqui, na verdade. Depois eu vou corrigir, viu, pessoal? Cestina, o corretor sempre engana a gente. A cestina é composta de 6 cetilhas, ou 6 estrofes de 6 versos e um terceto, tá? O rondó francês, que é composto por 13 versos, geralmente 2 quadras e uma quintilha. Mas também há outros tipos de rondó. Há um tipo de rondó que tem mais estrofes, que eles chamam de rondó dobrado, né? E também o rondó português, que geralmente tem 8 quadras ou 4 oitavas. Então, 8 estrofes de 4 versos ou 4 estrofes de 8 versos. E o rondó português geralmente é produzido em redondilha maior. Não fiquem enlouquecidos, viu, gente? Tentando decorar esse tipo de coisa, tá? O importante aqui, de todos eles, a gente reconhecer o soneto, a gente precisa bater um olho num soneto e saber que ele é um soneto. Isso é essencial. Independente da escola literária, ele vai acontecer com muita frequência. Agora, as outras formas poéticas, quando a gente olha e vê, a gente pode dar uma procuradinha, dar uma olhada novamente nessa aula, e com o tempo a gente vai pegando, né? Vilancete, que a gente vai ver com mais frequência aí no humanismo, vocês vão acabar lembrando. Mas, de resto, não tem que decorar, mas tem que perceber quando você bate o olho num poema de forma fixa, né? Se você não lembrar o nome, tudo bem. Isso aí a gente pesquisa, né? Os vestibulares, o Enem, não vão cobrar esse tipo de coisa de vocês. Mas é interessante quando a gente olha, né? E já percebe de que época pode ser um determinado tipo de poema, ok? Agora, uma coisa muito importante que surge também no período do humanismo é o uso da métrica. A métrica, como a gente conhece, surgiu no período do humanismo, tá? Aquilo que a gente chama de medida velha e se inicia lá e daí para frente é muito usada. A métrica é justamente a medida dos versos de um poema. Os versos, eles são medidos em sílabas poéticas. Não são aquelas sílabas gramaticais que a gente aprende a dividir na escola. Quando chega no final da linha tem que dividir. Não são aquelas, tá? As sílabas poéticas, elas são baseadas no som, tá? E o processo de divisão em sílabas poéticas é chamado de escansão ou metrificação. Então, se vocês virem aí numa questão, faça a escansão dos versos a seguir, ou faça a metrificação dos versos a seguir, é tudo a mesma coisa, é para dividir em sílabas poéticas, tá? Aqui, o primeiro verso de Lembrança de Morrer, do Álvares de Azevedo, vem dizendo: quando em meu peito rebentar-se a fibra... Nem vou continuar, que senão me emociona, né? Aqui, o que a gente percebe, pessoal? Alguns sons na nossa língua, especialmente quando eles terminam em vogal e a palavra começa em vogal, eles juntam quando a gente fala, né? Eu não digo quando em meu peito, eu digo quando em meu peito rebentar-se a fibra, não é rebentar-se a fibra, rebentar-se a fibra, percebem? Então, nessas situações em que eu junto as vogais, eu vou contar uma única sílaba, tá? Perceberam aqui? A gente tem essa ligaçãozinha e conta uma sílaba só, que é o que a gente vai explicar na sequência. São as regrinhas de metrificação ou as regrinhas para fazer a escansão. Então, gente, se a gente for falar mais especificamente dessa parte da teoria literária, a gente vai ter um monte de recursos. Dialefa, sinalefa, diérese, sinérese,
um monte de coisas que para vocês eu imagino que não vai fazer tanta diferença. Vocês podem fazer a divisão sem isso. Então, eu simplifiquei aqui em 3 regras. Bom, primeiro, as sílabas poéticas são baseadas nos sons. Então, cada jato de ar que sai da nossa boca será considerado como uma sílaba poética, independente de como seria a sua divisão gramatical, tá? Então, é isso. Cada jato de ar, uma sílaba. Aí, a segunda regrinha é que, como eu já comentei, quando a gente tem uma palavra que termina em vogal e uma outra que começa em vogal, nós geralmente juntamos e contamos uma única sílaba poética, tá? Então, a gente vai fazer sempre assim. E a terceira regra é que nós sempre vamos contar até a sílaba tônica da palavra que termina o verso. A última palavra do verso, nós vamos contar até a sílaba tônica daquela última palavra. Se depois da tônica tiver mais alguma coisa, a gente despreza. Se a tônica for a última, eu conto até a última, certo? Aqui. Temos aqui, olha, um exemplo. Deixa eu ver se eu consigo fazer a divisão aqui para vocês. Olha lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, todo mundo conhece, né? Do nosso grande Gonçalves Dias, a Canção do Exílio. Para a gente dividir, a gente sempre vai se basear no som. Então, vamos ver se eu vou conseguir aqui fazer a divisão, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Percebam, pessoal, que... Ih, ficou feio, hein? Mas é assim mesmo. Percebam que quando eu digo minha terra tem palmeiras, a minha sílaba tônica aqui é o mei. Então, eu vou contar até o mei. E o que tiver depois, eu desprezo. Onde canto sabiá. A minha tônica aqui é o A. Então, eu vou contar até o final. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perceberam? 7 sílabas poéticas. Vamos ver se esse padrão continua? As aves que aqui Opa, volta aqui. Gorjeiam. Não gorjeiam como lá. Perceberam? Aqui a minha tônica é o gei e aqui no verso de baixo é o lá. Gei é paroxítono, eu vou contar até aqui. O que fica depois eu desprezo. Lá já é a última, então eu vou contar até aqui a última. Vamos ver quantos deu então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professora, por que canta o e que a você contou como uma única sílaba? Lembra, pessoal, que nós estávamos falando que quando eu tenho uma palavra que... Vamos voltar aqui, vamos ver se eu risco melhor. Uma palavra que termina em vogal e a outra que começa em vogal,
Perceberam aqui, ó, vogal aqui, vogal aqui. Eu vou fazer o que a gente chama de elision, é essa ligação aqui entre as duas. E aí, eu vou contar uma única sílaba, tá? Porque eu não digo as aves que aqui gorjeiam. Eu digo as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Perceberam? Então, todos os versos aqui têm 7 sílabas poéticas. Eles vão ser o que a gente chama de redondilha maior, certo? 7 sílabas poéticas, redondilha maior. A gente vai falar disso na sequência, tá? Ok. Bom, tem mais um exemplo aqui pra gente? Nem sempre a gente vai ter 7 sílabas poéticas, às vezes a gente vai ter mais. Por exemplo, aqui nós temos uma primeira estrofe de um poema muito conhecido do Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, observem só, pessoal. Nesse poema, o verso já parece mais longo, não é? Vamos ver quantas sílabas poéticas a gente tem? Deixa eu encontrar aqui uma cor que vai dar certo. Acho que essa cor vai dar certo aqui no nosso... pra gente entender no nosso slide. Ó, vamos lá, vamos ver se eu consigo, porque eu sou péssima para dividir aqui no slide com o dedo. Na lousa é bem mais fácil. Amor é fogo que arde sem se... Opa, risca. Sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Olha só. Aqui, pessoal, no primeiro verso, vocês percebam que eu contei até o final. Porque ver é um monossílabo tônico, né? Como se fosse uma oxítona. Eu vou até o fim. E no segundo verso, eu contei até o sem, porque é uma paroxítona. A sílaba tônica é a penúltima. E então, o que que acontece? Esse aqui eu vou desprezar. O T eu vou desprezar, tá? Tá meio tortinho aí, mas tudo bem. Vamos ver quantas deu? Ó. Dez. Vamos ver se o padrão se mantém? Vamos na de baixo, ó. Dura fazer número pequenininho, meu dedo é grande. E acabou a bateria da minha caneta no meio da aula. Brinca. Aí, acho que deu. Espero que dê para entender. Então, olha, aqui a gente percebe também que nós temos 10. Professora, você tem o dói e o e. Os dois terminam, um termina em vogal, o outro começa em vogal. No entanto, pessoal, lembre-se que a regra maior é seguir a sonoridade, tá? Eu não digo é ferida que dói e, tudo junto, né? Eu digo é ferida que dói e não se sente. Então, eu tenho uma pausa aqui e a gente percebe que ficam em sílabas separadas quando a gente fala o poema. Então, por isso que eu mantive as sílabas separadas, ok? Percebam que na parte de cima, por exemplo, aí não, né? Na parte de cima, a gente já tem a liaison. Olha aqui, ó. O que? Amor é fogo que arde sem se ver. Eu não digo que arde. Amor é fogo que arde sem se ver.
Percebam que o som é um só. Eu junto, né? Como se fosse uma sílaba só. Chiar. Ok? Bom, vamos fazer os de baixo, só para não ficar incompleto? Então, olha. Ai, ai. O ti é bem pequenininho. Vamos ver se deu. Acho que deu. Ver se eu consigo pôr um número ali, né, gente? Então, olha. Fizemos a divisão aqui. Vamos pôr os números agora. Deixa eu voltar aqui que esse 1 do 10 não ficou legal, não. Aí. Aqui é um 6, viu, gente? Tá difícil de sair um 6 nesse... O ti é muito pequenininho. Aí foi. Então, percebemos aqui que nós temos um padrão. Todos eles têm 10 sílabas poéticas, que é o que a gente chama de verso decassílabo, que a gente vai falar na sequência, tá? Quando ele tem 10 sílabas poéticas. Percebam que sempre que se tem um padrão, esse padrão se mantém na estrofe inteira, no poema inteiro. É comum, por exemplo, dependendo do poema, a gente ter 2 métricas diferentes. 6, 6, 10, 10, 6, 6, 10, 10, por exemplo. Ou 10, 10, 6, 6, contrário, mais comum. Mas quando existe esse padrão, ele se mantém, tá? Ele começa e termina sempre igual. Ok. Dependendo, então, do número de sílabas poéticas, vai ser o nome do meu verso, tá? Então, eles recebem nomes específicos dependendo da quantidade de sílabas poéticas. Aqui, por exemplo, quando nós temos uma sílaba, vai ser um verso monossílabo. 2 sílabas, dissílabo, 3, trissílabo. 5, ele vai se chamar pentassílabo ou redondilha menor. Essa tem que lembrar, viu, pessoal? 5 sílabas, redondilha menor. É muito utilizado. 6 sílabas, hexassílabo. 7 sílabas, heptassílabo ou redondilha maior. Essa é muito, muito utilizada também, tá? Então, redondilha maior e menor, a gente tem que lembrar, tá? Redondilha menor, 5, redondilha maior, 7 sílabas poéticas. Aí, se tiver 8 sílabas, vai ser um verso octossílabo. 9 sílabas, eneassílabo. 10 sílabas, decassílabo. Decassílabo, pessoal, também é muito utilizado, muito mesmo. Então, verso decassílabo a gente tem que saber, tá? O que é? A gente bate um olho, a gente já desconfia, e aí a gente faz a metrificação para confirmar. O que acontece? Em determinadas épocas literárias, a gente não precisa nem metrificar para saber qual é o tipo de verso. A gente metrifica só para conferir, por formalidade, vamos dizer assim, tá? Mas, por exemplo, no humanismo a gente sabe que o uso é verso redondilho, maior e menor. Aí chega no classicismo, já vem o verso decassílabo. Em algumas outras escolas literárias, o verso decassílabo também vai ser muito utilizado. O parnasianismo, por exemplo, usa muito o verso decassílabo.
e às vezes o alexandrino, né? O endecassílabo é o verso com 11 sílabas poéticas, não é muito comum. O de 12, que é o dodecassílabo ou alexandrino, dependendo da escola literária, a gente vê sendo usado. O parnasianismo, às vezes, traz alguns versos alexandrinos, tá? Então, é interessante porque se eu sei a métrica do poema, né, eu já desconfio de que escola literária ele pode ser, ou já elimino, não, dessa escola literária não pode ser. Isso é algo interessante quando a gente está fazendo o Enem, vestibular, certo? Bom, além disso, pessoal, a gente vai ver isso até o 3º ano, e eu não estou brincando, tá? Tô falando sério mesmo. Então, metrificação é uma coisa que tem que saber, tá? É uma coisa realmente importante saber, porque em todas as escolas literárias a gente vai encontrar poemas rimados e metrificados. Então, essa parte da métrica tem que saber fazer a divisão. Se alguém não entender, depois tem que tirar a dúvida, tá bom? Continuando, aqui também há uma outra parte dessa teoria literária, que é o ritmo. Algumas vezes se usa a alternância de sílabas tônicas e átonas para dar ritmo ao poema. Aqui, por exemplo, nós temos um trecho de Ijucapirama, que é um poema indianista do romantismo, e nele o Gonçalves Dias diz: andei longes terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras dos vis aimorés. Aqui é um trecho do Canto de Morte do Ijucapirama. E a gente percebe o seguinte, a gente tem sempre a sequência de uma sílaba tônica, 2 átonas, uma tônica, 2 átonas, uma tônica, 2 átonas, né? Sempre aqui a gente vai ter a tônica no 2º e no 5º verso, 2º e 5º, 2º e 5º. E, pessoal, quando a gente... eu até faria essa experiência se estivéssemos em sala de aula, né? Mas como estamos fazendo tudo remotamente, então não vou fazer isso, que eu vou parecer uma maluca. Mas se você aí na sua casa bater em cima da mesa, 2 na fraca, depois uma forte, você vai perceber: andei longes terras, lidei cruas guerras, vaguei pelas serras. Vocês vão perceber a batida do tambor, que é justamente o que o Gonçalves Dias quis imitar usando esse ritmo, certo? Então, pessoal, não é simplesmente uma chatice. Ai, meu Deus, que coisa chata. Para que fazer isso? Sim, é algo, vamos dizer assim, artístico. Então, havia muito cuidado ao fazer essas poesias, né? É mais do que simplesmente uma coisa chata de uma pessoa que não tinha mais nada para fazer. Não é isso, ok? Eu sei que vocês vão falar: mas você é professora de português, por isso que você está dizendo isso. Não, eu acho que todos nós temos a oportunidade de apreciar aquilo que é belo, né? Um belo quadro, uma boa música. Então, se vocês conseguirem olhar para os poemas e enxergarem alguma beleza neles, eu vou ficar muito feliz, né? O meu papel está cumprido, certo? Então, o ritmo é bem importante. Mas não só o ritmo. A rima é muito importante e ela também começa a ser usada, como a gente conhece, né? A partir do período do humanismo. Então, a rima é essa semelhança sonora que a gente tem. Pode haver a rima interna, mas eu não vou falar dela, não vou me estender muito na matéria. A gente vai trabalhar só com a rima externa, que é essa que a gente vê no final dos versos, tá? Essa semelhança sonora no final dos versos. Se vocês observarem aqui, olha, no poema do Vinícius de Moraes, de repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Percebam que pranto e espanto têm o mesmo final. Bruma e espuma também. Então, é essa semelhança sonora no final dos versos que a gente chama de rima.
Mas, como nem tudo são flores, né? E nem tudo é fácil nessa vida, senão não ia ter graça. O que acontece? A gente tem mais de um tipo de análise de rima. Então, a classificação das rimas acontece de 4 maneiras diferentes. Eu posso classificar as rimas quanto à disposição, que é a mais comum, e eu imagino que vocês já tenham aprendido no ensino fundamental. Quanto à acentuação, que eu também espero que tenham aprendido, mas não é muito comum. Quanto à classe gramatical e quanto à sonoridade. Então, essas 3 últimas, geralmente o pessoal não vê no ensino fundamental, mas se não viram, veremos agora, tá? Bom, quanto à disposição, as rimas podem ser alternadas ou cruzadas. Sempre que a gente analisa as rimas, a gente vai contar esse finalzinho da vogal tônica para frente, tá? Então, aqui, por exemplo, poema da Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Então, aqui percebam que existe e triste tem o mesmo final, iste. E sempre que eu estiver na primeira linha do meu poema, eu vou marcar o finalzinho e vou colocar a letra A. Se eu mudo de letra, se eu mudo de final, eu mudo de letra. Existe, iste, é A. Minha vida está completa, eta, é o mesmo? Não, é diferente, então vai ser B. Não sou alegre nem sou triste, iste de novo, já apareceu, então eu vou colocar A de novo. Poeta, eta, já apareceu também, é B de novo. E assim eu vou, certo? Eu mudo o final, eu mudo a letra. Prestem atenção, porque o que acontece? Muitas vezes eu tenho as mesmas letras se repetindo em mais de uma estrofe, tá? Então, pode acontecer de na segunda estrofe de um poema você ter a mesma sequência. A, B, por exemplo, de novo, né? Se os finais forem iguais, as letras vão continuar sendo as mesmas. A gente só muda a letra quando muda a terminação, ok? Aí, as rimas também podem ser opostas ou interpoladas. Opostas ou interpoladas vão ter o sistema ABBA. Então, aqui, de repente, do riso fez-se o pranto. Como é outro poema, viu, gente? Tô começando de novo, da letra A. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se espuma, das mãos espalmadas fez-se o espanto. Olha lá, pranto é A, né? Qual que rima com pranto? Espanto também é A. Eu esqueci de colocar as letrinhas aí, tá? Mas vai ser A, bruma e espuma rimam A, B, B, A. Ok? Pranto, bruma, espuma, espanto. A, B, B, A. Mas não há essas duas sequências possíveis. A gente tem uma terceira sequência, que é o que a gente chama de rimas emparelhadas ou paralelas. Paralela, o nome já diz, né? É duas iguais na sequência. Então, aqui no poema Mar Português, do Fernando Pessoa, ele diz para nós: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar. Para que fosses nosso, ó mar. E aí depois ele diz: valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Muito lindo esse poema, pessoal. Mas sem me empolgar, a gente volta aqui pro poema e percebe: quanto do teu sal, final é ao. São lágrimas de Portugal. Ao de novo, né? Então,
ao vai ser o final a. Portugal é igual, de novo, a de novo. Por te cruzarmos, quantas mães choraram? Aram. Quantos filhos em vão? Rezaram. Aram de novo, então vai ser B e B. Quantas noivas ficaram por casar? Opa, professora, não é igual? Não, pessoal, não é igual. Sal é ao, tem L no final. Casar, ar. O final é diferente, é parecido, mas é diferente. Então, aqui já é letra C. Casar para que fosses nosso, ó mar. Aí é ar e ar, C e C. Então, A, B, B, C, C, tá? São rimas paralelas ou emparelhadas. Não é uma rima muito comum. O que vocês mais vão encontrar é a alternada ou cruzada, que é a B a B. E às vezes também vocês vão achar as interpoladas, opostas, né? Ou interpoladas. Também é comum nos sonetos, tá? A BBA. As paralelas não são muito comuns, mas também dá para fazer poemas bem bonitos com elas. E aí o poema do Fernando Pessoa não nos deixa mentir, certo? Então, isso eu imagino que vocês já tenham visto no ensino fundamental. Mas uma rima não é classificada só quanto à disposição. Ela também vai ser classificada quanto à acentuação. E aí, nesse caso, ela pode ser aguda ou masculina, qualquer um dos nomes eu aceito, viu, gente? Se for o caso de prova, exercício, tanto faz. Aguda ou masculina é quando a gente rima palavras oxítonas, tá? Então, aqui, na Canção do Exílio, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Sabiá e lá são oxítonas. Então, a gente percebe que aqui nós temos uma rima masculina ou aguda. Aí, finalizando, a gente tem a rima grave ou feminina, que é composta de paroxítonas. Então, aqui mais uma vez, pranto e espanto, paroxítonas. Bruma e espuma também são paroxítonas. Então, é o que a gente chama de rima grave ou feminina. A rima grave ou feminina é a mais comum na língua portuguesa. Por quê? Porque a maior parte das palavras que a gente tem em língua portuguesa são paroxítonas. As oxítonas tem bastante, mas já não é tanto. Então, por isso que a gente vai ter em segundo lugar aguda ou masculina. E as palavras que a gente tem em menor quantidade na língua portuguesa são as proparoxítonas. Quando a gente rima com proparoxítonas, a gente vai chamar de rima esdrúxula. A palavra esdrúxula é considerada esquisita, né? Essa rima esdrúxula com proparoxítonas não é uma rima muito comum. E tem que ser muito bom para fazer, gente. Não é muito comum, a pessoa tem que ser boa para conseguir fazer isso. Aqui nós temos um trecho do Chico Buarque, de uma música chamada Construção, em que ele rima a música todinha com proparoxítonas. Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Música de gente velha, pessoal, é MPB. Mas enfim, percebam aqui, última, são proparoxítonas. Único, tímido, são todas proparoxítonas, certo? Então, aqui a gente percebe o uso da rima esdrúxula. Tem uma música do CD Laranjado, do Skank, eu sempre esqueço o nome daquela música, acho que é do Cosmotron, o CD, que é toda rimada em proparoxítonas também, muito legal. Se eu lembrar, depois eu indico para vocês. Aí, quanto à classe gramatical, as rimas também podem ser divididas em 3, olha. Pode ser rima pobre, rima rica ou rima preciosa. A rima pobre acontece quando a gente rima palavras de classe gramatical semelhante, igual, né?
Então, aqui, bruma e espuma, ambas são substantivos. Então, é o que a gente chama de rima pobre. É uma rima mais comum de se obter, né? Agora, a rima rica, quando a gente une palavras de classe gramatical diferentes para rimar, já é mais difícil de se obter. Por isso o nome rima rica, né? Existe e triste. Existe é verbo, triste é adjetivo. Completa e poeta, verbo e substantivo. Então é difícil, mais difícil fazer isso, né? Por isso rima rica. E mais difícil ainda, pessoal, é a rima preciosa, que numa definição mais simplista, né? Me perdoem por ser tão simplista, mas eu quero facilitar para vocês, é quando eu rimo uma palavra inteira, entre aspas, né? Com uma palavra dividida. Então, olha só. Um trecho aqui do Olavo Bilac. Ele diz: eu vos direi, no entanto, eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Eu queria começar do começo do poema, né? Mas não deu certo. Então, aqui no meio do poema ele diz: amai para entendê-las. Para entender quem? As estrelas. Pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Então, aqui a gente rima estrelas, estão vendo? Elas vai ser o final. E entendê-las, elas também vai ser o final. Só que em uma palavra, a palavra tá, vamos dizer assim, inteira. Na outra palavra, a gente tem aí um verbo mais um pronome. É muito difícil de se obter esse tipo de rima. Esse tipo de rima foi muito usada no período parnasiano, no parnasianismo, exatamente porque eles davam muito valor ao rigor formal, né, às formas do poema, e eles queriam uma poesia diferente que não fosse qualquer um que soubesse fazer. Então, eles usavam esses recursos. A rima preciosa foi muito usada nesse período. Mas quando chegar lá, a gente conversa mais sobre isso. Fiquem tranquilos, tá? Bem, finalizando... Quanto à sonoridade, as rimas vão ser soante ou consoante, que é a mesma coisa, pode colocar tanto um como o outro que eu aceito, né, nos exercícios, nas provas, ou toante. A soante ou consoante acontece quando a gente tem uma correspondência completa dos sons. Então, rimam tanto as vogais como as consoantes. É a mais comum, tá? Da gente ver, da gente conseguir, tá? Eu canto porque o instante existe, olha lá, iste. Não sou alegre nem sou triste, iste. De novo, perceberam? Eu rimo tudinho, as vogais e as consoantes. Completa e poeta, eta, eta. Tanto as vogais como as consoantes são iguaizinhas. Mas quando a gente não consegue fazer isso, a gente tem uma outra opção, que é usar a rima toante. A rima toante acontece quando não há essa correspondência completa, sabe? Não há uma correspondência total entre os sons. Eu vou rimar apenas as vogais. É o que acontece na Canção do Exílio, olha só. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, olha só, palmeiras, E, I, A. Gorjeiam, E, I, A. O meu A aqui, eu esqueci de pôr vermelhinho, né? Coloquei a menos vermelho. Mas é E, I, A, no gorjeiam também. Palmeiras, E, I, A, gorjeiam, E, I, A. Percebam que rimam só as vogais, certo? Pessoal, eu sei que é bastante coisa, mas eu espero que vocês tenham entendido, podem voltar aí, assistir de novo a videoaula se for o caso. Façam anotações e podem me chamar na minha classe virtual, podem me chamar no WhatsApp se tiverem dúvidas, tá ok? Espero que tenha ajudado